E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Sim, estou sumido. E sim, eu estou sumido porque eu me dou ao luxo de só vir quando eu tiver alguma coisa para dizer. Tenho refletido muito sobre as coisas erradas que eu já disse aqui nesse canal. À medida que eu vou transformando meu jeito de pensar, e isso me faz pensar sobre a responsabilidade daquilo que eu digo. Enfim, deixa esse papo chato para um vídeo próximo. Que eu falei para vocês? Que eu me dou ao luxo de vir aqui só quando eu tenho alguma coisa para falar, e geralmente eu gosto de falar quando eu estou apaixonado por algo, e eu estou apaixonado por esse jogo e vim dividir isso com vocês. Gente, não tem nada que me deixe mais triste do que ver o tanto de vídeo que eu devo para vocês, vídeos que eu prometi fazer, que eu me planejei para fazer e que eles acabaram nunca existindo, mas é melhor que não tenham existido porque senão eles seriam ruins, e eles devem existir. Em relação a Black Desert, tá difícil. Eu sinto muito desanimá-los. Eu tive uns 5 pedidos de conteúdo de BDO essa semana, e não tenho previsão nenhuma de abrir o jogo. Eu fiz a transferência da conta, mas ao logar na conta não tenho vontade nenhuma de jogar. E eu quero falar somente quando eu tiver tesão de falar sobre o assunto que eu estou tratando. Não faria um conteúdo sobre Black Desert agora porque seria um desserviço para o jogo. Eu quero falar sobre a minha infância, sobre a história da minha vida, sobre como os jogos influenciaram a minha vida, e o quanto eu esperei esse jogo e o quanto ele é maravilhoso para mim. Eu não estou dizendo que você deva comprar esse jogo porque ele é bom. Esse jogo ele é bom para mim porque eu nasci no ano que eu nasci, e porque eu tenho a história com jogos da maneira como eu tive. E aí eu quero contar para vocês. Então, principalmente vocês adolescentes, o que vocês vão escutar é um relato histórico daqueles que eu era apaixonado por escutar quando eu era uma criança, e ficava escutando relatos de guerra de quem tinha participado na Segunda Guerra Mundial. Não estou dizendo que a guerra tenha sido uma coisa maravilhosa, mas foi uma coisa extremamente trágica e transformadora. O que eu vou falar para vocês não é trágico, não é transformador, mas eu vou contar como eram os jogos na década em que eu nasci. Na década de 80, eu nasci em 1980 exatamente, e com uns 10 anos mais ou menos, o que estava começando a aparecer? Estava começando a aparecer Street Fighter, estava começando a aparecer Fatal Fury, jogos de luta, mas a geração anterior a essa era basicamente jogos 2D. E eu poderia fazer um vídeo todo rebuscado aqui, mas não é a minha cara ficar gastando tempo e editando vídeo. Então procure um emulador em arcade, de arcade em navegador aí, e comece a procurar Rygar. Rygar é um jogo que eu de vez em quando abro e jogo até hoje. Depois Double Dragon, o 1, porque depois eles venderam a franquia, o 2 saiu horroroso e o 3 saiu pior que o 2. Depois a gente teve Final Fight, que muitos de vocês podem conhecer porque geraram personagens que foram fundamentais para a história do Street Fighter. Quem aí tem idade suficiente para ter jogado Capitão Comando e Cadillac Dinosaurs? São dois clássicos dos jogos 2D que vieram depois de Tartarugas Ninja, simplesmente porque Tartarugas Ninja foi um sucesso da época. O que esses jogos tinham como característica? Eles eram pixelados, do jeito que vocês estão vendo aqui. Eles eram repetitivos e você não jogava no videogame, porque o videogame que você tinha em casa não tinha hardware forte, potente o suficiente para rodar Tartarugas Ninja. Então o que você fazia? Você ia no bar, você aguentava um monte de velho fumando e bebendo cerveja, comprava uma ficha com todo o dinheiro que você tinha da merenda, e jogava esse arcade. E assim, o que tinha de interessante nesses arcades? Eles eram repetitivos, ou seja, você dificilmente demorava muito tempo para que você visse o final do jogo. Por quê? Porque ninguém conseguia chegar lá, porque dificilmente alguém ia com 200 fichas para jogar simplesmente até zerar o jogo. Então desenvolvia-se um grupinho ali que ficava olhando o outro jogar e ficava aprendendo com a forma do outro jogar, os macetes, as estratégias, os lugares de se esconder, os lugares de pisar. De tanto assistir aquilo, porque você ficava esperando a sua vez e às vezes você só assistia porque você não tinha grana, você tinha a sua vez de jogar, e aí você ia repetir todas aquelas primeiras fases e tentar chegar ao máximo, o mais longe possível com a ficha que você tinha. Uma das coisas que eu adorei nesse jogo é que ele tem um modo arcade, e aqui você tem um número limitado de vidas e você tem um número limitado de continuações, e você não pode salvar o jogo para jogar depois, porque isso daqui ele realmente dá uma experiência do arcade clássico.
Quem tinha, na época, quem jogava Capitão Comando, Cadillac Dinosaurs, geralmente voltava para casa e jogava Super NES. No Super Nintendo, o Tartarugas Ninja ele não era tão legal, mas um clássico da época ele foi o Super Mario World. E quem jogou Super Mario World se fascinou com uma coisa que não tinha no Super Mario Bros. Do Nintendinho 8 bits, que era esse mapa nesse estilo aqui que eu quero mostrar para vocês. Então eu já quero começar a falar desse jogo Tartarugas Ninja, mostrando o quanto ele tem toneladas de referência a jogos que fizeram parte de uma geração específica. Então, se você jogou o Super Mario World do Super Nintendo, você muito provavelmente tinha interesse em ir na casa do amiguinho e ver aquilo que ele tinha aberto de mapa. E aí você ia falar, nossa, eu nunca cheguei nessa fase, entra aí pra eu ver. E você podia entrar nessa fase e jogar só essa fase, porque ela já estava aberta e depois ela permanecia aberta, e você poderia fazer, por exemplo, várias vezes o mapa onde você ganhava vida, pegava cogumelo de vida. Tinha gente que ficava fazendo esse hack para quê? Para conseguir zerar o jogo, ou então para conseguir morrer infinitamente na fase que ele não conseguia passar. Tartaruga Ninja veio com essa proposta e ele tem 17 estágios que te lembram essa jogabilidade do Super Nintendo. E outra coisa, embora eles tenham uma outra lore, uma lore que acontece depois, numa nova geração, depois do primeiro jogo do arcade, ele tem primeira fase, segunda fase, ele tem algumas fases que são muito referências ao jogo original. Então, quem jogou Tartaruga Ninja quando era criança, quem já é velho igual eu, colocava a ficha, apertava o start e aí via as Tartarugas Ninja fora de um prédio pegando fogo e falando, meu Deus, aí pra eu estar lá, a gente tem que ir. E eles pulavam em direção a esse prédio e entravam dentro de um prédio incendiado onde eles tinham que combater inimigos. E aqui, de propósito, e aí você passava por todo o estágio, encontrava a April, só que aí o destruidor, que é o Shredder, fatiador em inglês, triturador em inglês, ele pegava para ir para fugir e deixava você lutando com o Rocksteady, que saía justamente dessa máquina aqui. Essa fase de você passar por todo o andar do jornal, lutando contra inimigos que são esses caras aqui, encapuzados dessa forma, que quando você mata descobre que são robôs, é muito emblemático e mata muita saudade de quem gosta do jogo. O fato de depois de aberto você poder voltar e reiniciar as histórias e as fases é uma coisa deliciosa, minha opinião. E a segunda fase, por exemplo, que merece também destaque, por que eu estou contando essa experiência para vocês? Porque quem jogava Tartaruga Ninja com low budget ficou acostumado a jogar infinitamente as 3 ou 4 primeiras fases, que era até onde a ficha dele durava. E como ele não manjava muito da quinta, da sexta fase, se ele colocasse uma ficha para continuar lá, ele perderia a ficha dele em coisa de 2 ou 3 minutos. E não era isso que ele queria colocar uma ficha e ficar uns 20 minutos lá jogando nas fases que ele manjava bem. Então quem jogou naquela época estava acostumado a, depois de concluir a primeira fase, depois de enfrentar um boss, como também tem o boss, você luta com o Bebop dessa vez, você sair do jornal pelo térreo e ver o caos que estava a rua. Então, isso daqui resgata memórias afetivas que são simplesmente sensacionais. E a demanda de quem isso daqui vai atender? Isso atende a demanda de quem tem memórias afetivas do gráfico pixelado, só que não consegue lidar com o emulador, que ele vai e vê que ele é pixelado demais. Vocês percebem que essa estética da imagem pixelada é uma coisa que desperta saudade, mas quando o jogador velho que nem eu, ele abre um jogo da década de 90, ele fala, cara, não é assim que minhas memórias lembram desse jogo. Ele é podre hoje quando você olha para ele. Por quê? Porque você compara com os novos lançamentos e com os novos jogos.
comparado com a tecnologia nova, com o capricho, com o cuidado e com a qualidade que a tecnologia nos permite, aquele gráfico pixelado, ele não é só pixelado, ele é zoado, ele é feio, ele é limitado, ele é quadrado, e você começa a pensar, meu Deus, como que um dia eu gostei de um negócio desse? Mas você quer jogar, só que você não aguenta, por quê? Porque ele é feio. Esse jogo, ele veio para solucionar esse problema e para abraçar a criança que eu fui um dia na vida, porque eu queria ficar jogando a tarde inteira, mas eu podia jogar 2 ou 3 fichas. Então, esse jogo, ele está dizendo, joga à vontade o quanto você quiser, com esse gráfico pseudo podre. Então você vai jogar com esse gráfico pseudo podre, só que por trás dessa qualidade ruim do pixelado, você tem uma série de detalhes que contam com a tecnologia, e coisas que eram impossíveis na época, mas que a gente, criança, ficava imaginando, nossa, como seria legal que a gente tivesse um jogo que tivesse tudo isso que os elementos de diversos jogos que a gente jogava na época. Então, depois do Tartaruga Ninja ter saído, você, das casas de fliperama, porque não dava para ter todas assim, o que acontecia? Você tinha pessoal jogando Dinossauros Cadillac, jogando Capitão Comando, jogando Final Fight, e falando, nossa, seria muito legal que determinadas mecânicas de um estivessem presentes no outro. E esse jogo, ele veio com infinitas referências, toneladas de referências. Você tem uma fase unicamente dedicada a quem jogou Capitão Comando. Você tem fases que remetem muito à jogabilidade de Cadillac e Dinossauro. E quem jogou Tartaruga Ninja somente no videogame e não no arcade, no Super NES, por exemplo, naquele Turtles in Time, teve acesso a determinados mobs que eram únicos daquele jogo, que não tinham no anterior. E parece que esse jogo, ele vem e te dá tudo isso. Porque ao mesmo tempo que ele tem muitos mobs do 2, ele tem muitos mobs também do Turtles in Time, que fazem com que você relembre uma antiga jogabilidade e uma antiga dificuldade, e consiga aproveitar o conhecimento que você tinha de 2 décadas atrás de como passar por ele sem tomar dano. É inexplicável a sensação de prazer que eu senti quando eu passei por essas fases. Eu já zerei o jogo. Se eu não tivesse zerado, eu não poderia jogar com aquele primeiro personagem que eu mostrei para vocês. Uma coisa bem bacana que esse jogo apresenta é os achievements, para quem gosta. Eu não ligo muito para isso, e ele tem também um modo multiplayer muito descomplicado. Deixa eu ver se eu mostro para vocês aqui. Você pode com o triângulo fazer a sua party, ou então com o L1 você pode encontrar players. Vamos ver se tem alguém jogando. E aí você pode lotar a tela. Você tem a fase que eles estão jogando. Eles estão jogando aqui o Episode 1. Você tem o progresso, o quanto de progresso eles já tiveram lá. E você pode simplesmente entrar num grupo desse. Existem achievements que são difíceis de realizar. Por exemplo, quando ele pede para você entrar e passar a fase inteira sem tomar dano. Mas aí quando você entra num grupo que tem 4 players e você fica escondido no meio deles porque você já entendeu mais ou menos como funciona a fase, aí fica fácil. Porque aí você se esconde atrás de todo mundo, deixa eles apanhando e conclui o achievement que você tem. Ou então você entra e consegue passar mais rápido e vai naquele item que você quer para completar o achievement. Não é isso que eu vou fazer. Uma outra coisa sensacional que esse jogo tem, vocês estão vendo que a minha barra de vida, ela está num tamanho diferente da desse Casey, que é o Player 2, por exemplo. O que significa? Que esse jogador, ele já upou o personagem dele. Eu tenho no máximo um especial carregado aqui, ó. E se eu
gasto meu especial, ele vai para zero, ali onde está no 117. E aí ou eu vou ter que dar porrada e fazer movimentações especiais, ou eu vou ter que usar um taunt. E quando eu uso esse taunt e eu termino de usar esse taunt sem tomar nenhum dano, eu encho uma barra para poder soltar o especial de novo. Jogar em party é bom porque você consegue se colocar num lugar do mapa onde os seus amiguinhos eles luram o personagem para você e você não precisa fazer isso. Então dá tempo de você completar o taunt e faz com que a party toda comece a soltar esses golpes especiais aqui com mais frequência. Uma coisa que ele não tem é aquela coisa clássica dos anos 90 do especial ele tirar HP. Isso era muito frustrante e tinha gente que se especializava em zerar o jogo sem nunca usar especial, justamente para não ficar perdendo vida. O que faz com que você tenha um recurso do jogo que você fica meio triste de não poder usar. E aqui eles consertaram isso muito bem e muito pelo contrário, você fica jogando de forma que você possa soltar esse golpe o tempo inteiro. Os elementos gráficos, esse negócio de dar um golpe e usar ele para dar dano nos personagens, que é referência não só do Tartaruga Ninja, mas da grande maioria dos jogos de 2D da época de passar fase, eles estão todos aqui presentes. Isso é muito delicioso. Tá vendo que o meu máximo de taunt é 1, ó. Eu tô dando taunt aqui e não tá aumentando essa quantidade. E quando você olha pro Casey, ele tá com 3 ali acumulados já. Por quê? Porque ele upou o personagem dele. Então, conforme você vai upando o personagem, você vai ganhando mais pontos na sua barra de HP e você vai ganhando um número maior de máximas vidas possíveis. Ó, eu comecei a jogar, o meu máximo de vidas é 3. Ele tá com 5 vidas ali. E tem uma barra de HP maior e ele acumula uma quantidade maior de golpes especiais. Quando alguém vem aqui e dá respawn, ele não perde a vida, só que ele levanta com pouco HP também. Bom, deixaram ele morrer, quer dizer, a gente deixou ele morrer porque eu tava achando que era Leonardo, eu não consigo olhar pra tela jogar e falar ao mesmo tempo. Mas se você levanta um amiguinho seu que deitou, ele volta com pouco HP e aí ele tem que procurar uma pizza. A broderagem de você deixar a pizza pro cara que tá precisando de mais HP, ela volta, e a frustração quando o cara tá de HP cheio e vai lá e paga pizza, ela também permaneceu, e isso é uma maneira de manter viva uma tradição e uma coisa muito tradicional do jogo. O que mais eu tenho para dizer a respeito disso? Não sei se deu para perceber, mas cada jogo vai ter cada jogador e cada tartaruga, cada personagem vai ter traços muito característicos deles e vai ter um determinado, digamos, uma vantagem competitiva. Então, alguns vão ter, por exemplo, o clássico alcance, o range do Donatello, por exemplo. Isso continua. A April, ela não bate muito, mas ela se movimenta muito rápido. Ela não tem tanto poder, ela não tem tanto range, mas ela tem uma mobilidade muito alta, fazendo com que ela seja um personagem muito gostoso de jogar. Movimentos, falas, características. E o que você tem aqui é uma coisa interessante também, que é conhecer tão bem o mapa e conhecer tão bem os personagens que você sabe qual que é o melhor para cada um deles. Para quem gosta de Achievement, você vai querer ganhar sem tomar dano, sem ser stunado, sem cair em armadilha, por exemplo. Deixa eu tentar levantar o cara aqui. Eu dei taunt com o botão errado ao invés de levantar o cara que tinha morrido. Tô chegando mal, gente. O que acontece? Saber como que é o pulo de cada um, saber como que é o taunt de cada um, saber como que é o dash de cada um, vai fazer com que você escolha o melhor personagem para cada boss, o melhor personagem para cada mapa, te dando uma sensação de que você tá no controle da situação. Isso é uma coisa bem gostosa. O que mais temos para fazer? O que mais temos para dizer? Tá vendo que ele me levantou e tá vendo a minha vida onde tá? Deixa eu me concentrar aqui em fazer o boss, gente.
O que a gente pode ter ali é uma conexão ruim. Tô dando a pizza aqui pro Leonardo pra ele levantar. Ele tá tentando levantar o cara que tá AFK. E às vezes é até melhor morrer porque você já volta de vida cheia e não fica deitando toda hora. Eu não tinha pego boss até agora em grupo, em party. É a primeira vez que isso daqui está acontecendo. E uma coisa que eu percebo é que aumenta muito a dificuldade e aumenta muito o HP do boss. E o que acontece é que quando você está jogando, ele tem menos HP. E diferente de como o jogo era antigamente, você com habilidade, com conhecimento, sabendo a mecânica, você consegue terminar o boss sem tomar dano. Isso era uma coisa que no Tartaruga original, quem lutou contra Bebop, Rocksteady, Vingador, não é Vingador, é Destruidor. Quem passou pelos boss antigos sabe que não dava para evitar, porque tinha golpe que você simplesmente não conseguia escapar. E esse jogo ele te dá a sensação de que se você estudar devidamente o seu personagem e que se você estudar devidamente o boss, você vai conseguir passar por ele sem tomar dano, e isso dá uma sensação muito recompensadora. Outra coisa também, eles resgataram os estágios que ninguém gostava, que eram os de prancha, por exemplo. Eu particularmente não gostava e pouca gente gostava na época, porque quando você chegava naquele mapa de prancha, você perdia muita ficha se você tivesse disposto a fazer eles, porque tinha umas mecânicas que era impossível você não sair tomando um monte de dano. O que eles fizeram? Eles trouxeram fases em que você tá com essa prancha, só que dessa vez, se você tiver habilidade, se você soubesse fazer o mapa e fazer a fase, você consegue jogar sem a frustração de ficar apanhando o tempo inteiro, toda hora, sem que possa fazer nada em relação a isso. As fases finais de ir pro... O que tá acontecendo? Que eu não tô conseguindo mexer o meu controlinho aqui. Não, eu quero sair da party. As fases finais de quem tem memórias afetivas dessa época, de, por exemplo, chegar no Tecnódromo, elas estão aqui. Deixa eu ver se eu consigo levar vocês pra cá. E desculpa se alguém aí vai achar que isso é spoiler, mas as fases clássicas de finais de Tecnódromo e a luta com os chefes clássicos da série, eles estão todos aqui e todos eles têm detalhes que você olha e fala, meu Deus, que capricho, que cuidado que eles tiveram, e se eu fosse reescrever esse jogo hoje, eu me lembraria dessas coisas, porque naquela época foi muito legal para mim. Gente, hoje em dia, quando a gente pega na Steam e compra um jogo por memória afetiva dele, você fala, nossa, esse jogo ele fez parte da minha vida, então eu vou comprar aqui, eu vou baixar aqui o Counter-Strike 1.3. Quando você vai jogar o jogo, você não consegue jogar o jogo. E aí você fala, mas eu amava esse negócio. Você amava o que? A mecânica, mas aí o que você não aguenta? A tosqueira da versão original dele. Então esse jogo aqui, ele te entrega a mecânica, uma lore, um capricho, com esse gráfico pixelado que te remete a muita coisa, porém não com uma qualidade tão podre ao ponto de você querer desligar o videogame. Eu sei que já é a 25ª vez que eu falo nisso nesse vídeo, porque basicamente esse jogo pra mim é isso. Então ele dá vontade... Ele dá vontade de conhecer os personagens, conversar com eles, entregar o que eles estão pedindo, e aí você tem uma série de quests para quem gosta disso daqui, e isso pode fazer com que você revisite o mapa buscando por coisas específicas e prestando mais atenção em detalhes dele e no que essas coisas significam. O negócio aqui não acaba, não, é claro que acaba, mas é muito activamente para você correr atrás caso você queira. 25 minutos falando sobre o joguinho, tá bom, né? Perdão, não quero me comparar com quem dedica a vida a fazer um trabalho profissional de apresentação do jogo. Eu investi nesse vídeo
exatamente 25 minutos da minha vida, que é o que a gente passou conversando até agora. Última coisa que eu quero falar para vocês. Eu paguei R$ 90 esse jogo, foi 85, alguma coisa assim. Ele está no Game Pass. Ele está no Game Pass da Microsoft. Quanto tempo eu demorei para zerar esse jogo? 4 horas. Em 4 horas eu zerei. Vou continuar zerando? Vou. Vai chegar uma hora que eu vou encostar ele, vou deixar ele de lado? Sim. Só que esse jogo, pelo valor sentimental que ele tem pra mim, eu quero ele na minha carteira. Eu quero que ele faça parte da minha aposentadoria. Eu quero que ele esteja disponível pra mim a qualquer momento. Então eu não quero que ele esteja vinculado à assinatura do Game Pass, por exemplo. Eu quero ter esse jogo pra sempre. Agora, se você é de 2000, você tem alguma memória afetiva com o jogo do Tartaruga Ninja? Não, né? Tenho certeza que não. Então o que você vai fazer? Se você quiser se divertir, pega o Game Pass, você não precisa ter o jogo para sempre, você vai explorar tudo que ele tem para te oferecer em umas 4 ou 5 horas, muito possivelmente você não vai querer mais ficar jogando isso pro resto da sua vida, então ele meio que basta. É um bom motivo para você experimentar o Game Pass por um mês, é um dos muitos jogos que tem lá, não estou ganhando nada com isso, eu não sou... Só tô dizendo o que eu faria se esse jogo pra mim ele não fosse tão clássico e tão querido. O que eu fiz? Eu comprei. E saber que eu posso jogar isso daqui a qualquer momento enquanto eu tô escutando um vídeo no YouTube, por exemplo, é simplesmente sensacional. Falei mais do que devia, espero que seja útil de alguma forma. Por hora é isso. Um grande abraço.